Olá, crianças, bom dia! Hoje nós estaremos estudando a lição 3 da nossa revistinha Explorer, que tem como tema central Jesus e sua missão. E o tema para a nossa lição de hoje é Bem-aventurado os que ouvem. E o nosso texto base, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 28. Mas antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, nós estaremos falando com Ele através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. E te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja a nos conduzir, a nos guiar em tudo aquilo que viermos a falar, Senhor. Fica com o meu coração e com o coração de cada criança que nos ouve. Em nome e por amor ao Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então, nós vamos ler agora Lucas 11, capítulo 24, do versículo 24 ao 28. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e, não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, essa passagem, essa parábola, ela pode ser um pouquinho complicada se nós a olharmos logo de cara sem ter muita reflexão, sem nós refletirmos em cima dela. E também pode nos trazer confusão, porque são palavras duras e não tem como negar isso. E nós vamos à seguinte situação, pensar na seguinte situação. Uma pessoa, a casa descrita no versículo 24, ela tinha um espírito imundo dentro dela. Ou seja, um pecado, podemos dizer que seja um pecado favorito. Algo que a fazia agir de forma errada, porque ela não conhecia a verdade que é Jesus. E por isso ela vivia na escuridão. Daí essa pessoa, ela ouviu a boa nova. Ou melhor, ela descobriu o amor de Cristo. E o espírito imundo que estava nela saiu. Saiu dela, ou seja, saiu da casa dela. Então, a partir desse momento, ela passa a ter duas opções. Ou ela aceita a verdade e procura não mais agir da mesma forma, ou ela voltaria, ela continuaria a sua vida de antes. E nesse caso relatado aqui, nessa parábola, ou seja, nesta passagem, a pessoa ela escolhe a segunda opção, ou seja, ela acaba deixando tudo da mesma forma e não muda nada, ela continua vivendo a sua vida como estava anteriormente. No versículo 25 diz o seguinte: e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Aqui está a maior questão de todas. Ela não havia preenchido a sua casa. Poderíamos dizer que a sua casa estava vazia, porque uma casa que é habitada, aí ela não se encontra a todo tempo varrida e organizada, arrumada. Era como se ela estivesse esperando por visita. E deixa claro que ela estava esperando o pecado de volta, mesmo sabendo ser errado, mesmo sabendo que não agrada a Deus. Mas uma mulher que ouvia atentamente Jesus falar entre a multidão, tentando demonstrar a sua admiração por Jesus e que ela havia compreendido aquilo que lhe ensinava, ela lhe disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que
te amamentaram. Isso está no versículo 27 que nós lemos. E com essas palavras simples, essa mulher, ela pretendia expressar, ela queria demonstrar que ela reconhecia a grandeza de Jesus e a grandeza dos seus ensinamentos, das suas palavras. E mais uma vez, Jesus, ele ensina algo quando ele responde a essa mulher então. E ele responde a ela lá no versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ouvir e guardar. Então, não basta somente nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Nós precisamos guardá-la, primeiramente guardá-la em nossos corações. Então, nós já podemos resumir o nosso estudo de hoje em cima dessas duas grandes palavras, em cima desses dois grandes ensinamentos. E quando Jesus, então, ele nos ensina a ouvir e guardar a palavra do nosso Deus, nada mais é do que ele está nos ensinando sobre a obediência. E será que é fácil ser obediente? Será que é fácil obedecer ao papai, à mamãe? Será que é fácil obedecer a Deus? E quando a gente então ouve e guarda a palavra do nosso Deus em nosso coração, se nós estamos cometendo algo de errado, nós mesmos conseguimos perceber por si próprio que aquilo que nós estamos fazendo não está certo. Porque o Espírito Santo, quando nós nos aproximamos de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos mostra que aquilo que nós estamos fazendo não é certo. Que o certo é ser obediente a Deus e fazer a vontade dele. E quando então uma pessoa, ela percebe que ela está fazendo coisas erradas, ela tem duas alternativas. Ou ela vive com o pecado e desiste de tentar melhorar, desiste de ser uma pessoa melhor, ou ela entrega todos os seus erros, todas as suas falhas na mão de Deus e pede para que Ele cure as suas falhas e sare as suas feridas. E no versículo 26, nós vemos o que acontece quando uma pessoa, então, ela desiste. Ela não melhora, ela continua no caminho errado, ela continua com os seus pecados. Podemos dizer que aquela pessoa que ela tinha um atraso de vida, ou seja, um pecado na sua vida, quando ela não enche a sua casa de luz, ela não pede para que Deus, para que Jesus venha morar nela e em seu coração, essa pessoa ela passa a ter então 7 atrasos a mais, ou seja, 7 pecados a mais. E Jesus, ele nos ordenou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que precisam da luz que é Jesus. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, de oferecer, de evangelizar a todos aqueles que se encontram na escuridão e precisam se encontrar com a luz, que é Jesus. Então, quando nós ouvimos e guardamos as palavras de Deus no mais íntimo do nosso coração, nós devemos pedir diariamente para que Ele continue aumentando a nossa fé e cuidando das nossas vidas. E assim nós já estamos finalizando mais um estudo, encerrando mais uma aula, e nós vamos estar falando o nosso motto, que se encontra lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e tenho certeza que ouvir e guardar os ensinamentos do nosso Deus, com certeza, vai nos trazer esperança a todos os momentos. Eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe.